Olá, gente, tudo bem? Bom, nós vamos à nossa comunicação aí da plataforma do Google Classroom, do Núcleo de Estudo da Antiguidade. Na realidade, atendendo a proposta do Núcleo de Pesquisa de não parar suas atividades e basicamente ter algumas reflexões sobre temas que pertencem a áreas adjacentes, não necessariamente a área central nossa, que é a história, mas que tem a ver com história antiga e que, de certa forma, nos proporcionem adquirir novos conhecimentos, tá certo? Então, na realidade, eu vou falar sobre um tema que está dentro do recorte temporal da minha pesquisa, mas necessariamente não se trata do tema da minha pesquisa. É um diálogo bem interdisciplinar que eu vou propor aqui para vocês nessa comunicação. Bom, embora eu já seja conhecido de vocês, como se trata de um vídeo que vai circular na plataforma e por ser um vídeo de uma aula de certa forma um pouco extensa para uma plataforma, eu vou ter que falar aqui sobre a minha formação, certo? Então, eu sou o professor Júnior César Rodrigues Lima, integro o grupo de pesquisadores do Núcleo de Estudo da Antiguidade, orientando da professora Maria Regina Cândido. O meu tema de trabalho desde a graduação tem sido relações socioculturais entre judeus e romanos, e aí o recorte espacial, né? Já estive falando sobre a Roma, já falei um pouco sobre Judéia, e hoje eu estou trabalhando com a cidade de Cesareia. E o recorte temporal vai do século I a.C. até o século I depois de Cristo. Sou autor do livro Flávio Joséfo e o paradigma de circularidade sociocultural entre as comunidades judaicas e a sociedade romana na urbs do século I, produzido em 2018, relacionado à minha pesquisa de mestrado, porque eu sou mestre e doutorando pelo programa de pós-graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também sou professor de estudos romanos do curso de especialização em História Antiga e Medieval da UERJ, ok? Tenho formação também em Teologia, sou bacharel em Teologia e professor de História do Pensamento Cristão. Então, eu trabalho com as linhas de pesquisa, no caso do NEA, discurso, narrativa e representação. E no caso do programa de pós-graduação, eu trabalho com política e cultura, certo? Então, devidamente apresentado, vamos ao nosso tema dessa videoaula. Eu escolhi como tema e como discussão aproximações e distanciamentos entre o farisaísmo e o estoicismo em A Vida de Flávio Joséfo. Vou repetir, aproximações e distanciamentos entre o farisaísmo e o estoicismo em A Vida de Flávio Joséfo. Então esse é o tema da nossa comunicação aqui. Bom, todo trabalho historiográfico começa com um documento. Então, já no título eu defini qual é o documento, a obra A Vida de Flávio Joséfo. A Vida de Flávio Joséfo se trata de um documento produzido por volta de 99 depois de Cristo, mais precisamente uma autobiografia. E essa autobiografia foi incorporada à segunda edição da obra Antiguidades Judaicas do mesmo autor. Nessa obra A Vida, Joséfo apresenta a defesa pessoal, né, devido ao ataque que ele recebeu por um rival dele chamado Justo de Tiberíades, que escreveu uma obra falando sobre a guerra em 96 depois de Cristo. Ok? Então a Vida tem esse cunho de fazer uma defesa da sua postura, da sua atuação durante a guerra dos judeus contra os romanos. Bom, nessa obra A Vida, Joséfo narra a trajetória pessoal desde a infância na Judéia até a sua migração para Roma. Flávio Joséfo nasceu em 37 depois de Cristo. Alguns estudiosos chegam a empurrar essa data para 38. Foi no primeiro ano do imperador Calígula e ele era de rica família da aristocracia sacerdotal judaica, isso pelo lado paterno, e também era da dinastia Asmoneia, né, pelo lado materno. Então ele tem ascendência sacerdotal, ele é um Corrém, certo? E também tem ascendência real, no caso, porque ele descende dos Asmoneus, tá certo? Bom, apesar de ter participado durante sua formação religiosa na Judéia
das práticas religiosas dos saduceus e dos essênios, e ainda ter seguido, segundo o seu próprio relato, um eremita chamado Bani, Joséfo ele tornou-se adepto do farisaísmo. Ok? Então a obra A Vida de Flávio Joséfo, né, ela pode ser delimitada tematicamente em 6 sessões. Na primeira dessas sessões, Flávio Joséfo apresenta suas relações de parentesco desde a sua ascendência até a sua descendência. E a intenção que ele tem é dar credibilidade ao seu discurso sobre a guerra dos judeus contra os romanos através das suas relações de parentesco. Ele mesmo diz: eis a minha descendência como está escrita nos registros públicos e que eu julguei dever relatar aqui a fim de desmanchar as calúnias dos meus inimigos. Na segunda sessão, Joséfo discorre sobre sua infância, sobre a educação privilegiada que ele teve, formação religiosa, sobre o fato dele escolher o farisaísmo como modelo de judaísmo que vai orientar a sua prática religiosa e também sobre o serviço sacerdotal que ele vai exercer no Templo de Jerusalém. Na sessão seguinte, Joséfo vai relatar sua primeira viagem a Urbis e vai registrar as impressões que ele teve sobre o Império Romano. Na quarta sessão, Joséfo vai oficializar uma acusação direta e vai denunciar todos os seus opositores. Ao longo da quinta sessão, ele vai reconstruir sua identidade conforme os imperativos éticos do judaísmo. E na última sessão, certo que ele vai defender o relato dele sobre a guerra dos judeus e vai esclarecer e legitimar o seu estatuto social dentro dessa sociedade romana. Bom, Joséfo termina o relato dele dizendo que sua verdadeira identidade emerge do resumo dos fatos ordenados em sua obra A Vida, incorporados a essa segunda edição de Antiguidades Judaicas. Usando as próprias palavras de Joséfo, poder-se-á, por este reduzido resumo dos fatos de minha vida, imaginar quem fui eu. Ok? Mais que isso, na segunda sessão, como eu acabei de mencionar, né, a sessão da sua autobiografia, né, ao discorrer sobre a escolha do farisaísmo como modelo de judaísmo, como modelo de prática religiosa que vai orientar a atuação social dele, Flávio Joséfo ele viabilizou uma análise comparativa descritiva dos elementos que compõem 2 segmentos políticos, filosóficos e socioculturais. São eles o farisaísmo e o estoicismo. Certo? Isso nos leva para uma perspectiva teórico-metodológica, uma abordagem teórico-metodológica, certo? Nós vamos tratar aqui nessa comunicação de uma abordagem teórico-metodológica que eu chamaria de comparativismo histórico-antropológico, certo? Isso significa que eu estou optando pelo diálogo, pela abordagem interdisciplinar. E essa abordagem vai colocar em jogo, vai promover o debate, o diálogo entre a história e a antropologia. O autor que eu estou usando para fazer essa discussão, para fazer essa reflexão com vocês, é Marcel Detienne. E ele vai dizer o seguinte: quando o antropólogo encontrar um historiador, ele deve saber, no momento de saudá-lo, que a história, falo de ciência, nasceu nacional, ao passo que a antropologia sempre foi naturalmente comparativa. O que isso quer dizer? Perceba, ele fala que a história, de certa forma, ela vai tratar de singularidade, né? E aí ele está falando enquanto ciência. Então ela nasce dentro de um contexto social e político, ok? Então, digamos assim, a história do Brasil, a história da França, a história é nesse sentido que ele está falando. Mas a antropologia, ela sempre foi comparativa. Ela sempre pegou as sociedades e fez a sua comparação e promoveu esse diálogo, certo? Então, citando Marcel Detienne, ele diz assim: comparamos, não para encontrar ou impor leis gerais que nos explicariam finalmente a variabilidade das invenções culturais da espécie humana, o como e o porquê das variáveis e das constantes. Comparamos para construir comparáveis,
analisar microsistemas de pensamento, esses encadeamentos que decorrem de uma escolha inicial, uma escolha que temos a liberdade de apresentar ao olhar dos outros, escolhas exercidas por sociedades que, no mais das vezes, não se conhecem entre si. Bom, então, por que usar Marcel Detienne? Se Flávio Josefo, ele já, na sua obra, que eu estou usando como documento, sua obra A Vida, ele compara o farisaísmo ao estoicismo, não significaria dizer que farisaísmo e estoicismo são comparáveis? E a obra do Marcel Detienne não é comparar ou incomparável? Será que eu poderia usar esse autor para promover essa reflexão aqui? Bom, se você der uma lida rápida na obra do Marcel Detienne, você vai perceber que ele não fala sobre comparar o incomparável, simplesmente, né? Na realidade, ele está defendendo que, além do comparável, o incomparável também pode ser objeto de análise para o comparativista. Entende? Então não é, vou comparar apenas o que é incomparável. Não é essa a tônica do Marcel Detienne. Ele está dizendo o seguinte: eu posso comparar também aquilo que é considerado incomparável. Por que isso? Bom, a comparação, segundo ele, se trata de uma escolha. Compreender diversas culturas da mesma forma que elas se compreenderam, depois de compreendê-las entre si, reconhecer as diferenças construídas, fazê-las funcionar uma em relação às outras, é bom. É mesmo excelente para aprender a viver com os outros, todos os outros dos outros. Entende? Então, citando aí o Marcel Detienne mais uma vez. Ou seja, o comparativismo proposto por Marcel Detienne possibilita a construção de comparáveis através da abordagem contrastante dos elementos socioculturais que compõem o farisaísmo, e aí eu estou dentro da sociedade judaica, ok? E o estoicismo, no caso de Flávio Josefo, dentro da sociedade helenística. Dentro da sociedade helenística, ok? Então, completando a nossa questão teórica aqui, o olhar singular plural sobre a obra A Vida de Flávio Josefo evidencia articulações entre os elementos socioculturais e também os indícios de interculturalismo e a diversidade cultural entre a sociedade helenística e a sociedade judaica, ok? Então, pegando aí uma perícope do nosso documento, aliás, vou pegar duas para ler para você agora, para você entender em que lugar ele vai viabilizar ou possibilitar uma abordagem comparativa descritiva entre farisaísmo e estoicismo. Então, Josefo diz: havia então entre nós 3 seitas divergentes nas questões relativas às ações humanas. A primeira era a dos fariseus, a segunda a dos saduceus, a terceira a dos essênios. Os fariseus atribuem certas coisas ao destino, porém nem todas, e creem que as outras dependem de nossa liberdade, de sorte que podemos realizá-las ou não. A segunda perícope. Quando fiz 16 anos, desejei aprender as diversas opiniões dos fariseus e dos saduceus e dos essênios, 3 seitas que existem entre nós, a fim de, conhecendo-as, eu pudesse adotar a que melhor me parecesse. Iniciei-me então nos trabalhos da vida civil e abracei a seita dos fariseus, que se aproxima mais do que qualquer outra da dos estoicos entre os gregos. Daí surge a nossa problemática. Por que Flávio Josefo escolheu o farisaísmo como prática religiosa judaica? Se ele escreve sua obra A Vida ao final do século I DC, por que a referência de estoicismo é aquela praticada entre os gregos e não romanos? O que uma análise comparativa descritiva evidencia sobre o farisaísmo e o estoicismo? Quais configurações gerais e específicas se apresentam? O que dizer sobre o imaginário social dos objetos dessa análise comparativa? Bom, essa é parte de uma problemática que pode ser levantada sobre o tema nessa documentação, nessas perícopes. É claro que nós não teremos tempo hábil aqui para poder tratar de toda a problemática e nem de ampliar essa problemática, entende?
porque ela pode ser ampliada ainda com outras questões que emergem dessa informação que Joséfo faz em sua narrativa da proximidade entre farisaísmo e estoicismo, né? E quando ele diz que mais se parece, ele está dizendo que tem diferenças também, ok? Outra coisa que é importante, não é somente na obra A Vida, e aí eu estou tratando dela separadamente, que Joséfo vai falar sobre farisaísmo, né? Joséfo também vai usar o conteúdo da Antiguidade Judaica, né? E essa obra foi publicada antes, na segunda edição é que ele incorpora A Vida. Ele também vai usar esse conteúdo para falar sobre os fariseus, ok? Então já está claro que a nossa documentação e a problemática levantada, ela nos permite desenvolver o tema aproximações e distanciamentos entre o farisaísmo e o estoicismo em A Vida de Flávio Joséfo. Então foi a leitura sobre essa informação, mais a proposta do Núcleo da Antiguidade de trazer uma discussão, um diálogo entre história e filosofia, história antiga e filosofia antiga, que me permitiu, me motivou tratar desse tema aqui, ok? Então vamos começar aí com a construção de comparáveis, ok? Aplicando a nossa abordagem metodológica, nós podemos dizer o seguinte: o objeto de comparação seria a cosmovisão e ética filosófica. E aí nas duas sociedades ou nos dois grupos, ok? Então esse é o objeto de comparação. Em relação ao tempo, século I depois de Cristo, mais precisamente na dinastia Flaviana. Por quê? Porque foi o período de formação do sujeito locutor, no caso Flávio Joséfo, e também da produção de sua obra. Então, tanto a formação dele, formação educacional, formação religiosa, formação integral de Flávio Joséfo se dá no século I depois de Cristo, quanto a obra que nós estamos usando aqui como base para a nossa discussão também foi produzida no século I. E aí a produção da obra, mais precisamente, durante a dinastia Flaviana, ok? Em relação ao espaço, estamos falando de Roma e Jerusalém, tá certo? Então o objeto de comparação seria Roma e Jerusalém. E volto a dizer que Flávio Joséfo ele transita nos dois espaços, tá certo? Então vamos, dentro dessa construção de comparáveis, mostrar a configuração geral. Em primeiro lugar, do estoicismo. Definindo então, o estoicismo se trata de uma escola de filosofia helenística fundada na Grécia, ok? Mais precisamente em Atenas, por Zenão de Cítio, no início do século III a.C. Tá certo? Os filósofos estoicos, eles se reuniam originalmente sobre o pórtico pintado, né? E aí em grego seria stoa poikile. Daí vem a denominação de estoicos, certo? Que transliterado vai ser estoicos, certo? Ou filósofos do pórtico, né? Nós temos algumas hipóteses quanto a isso. A primeira delas, as preleções aconteciam sobre os pórticos porque Zenon, que é o líder fundador dessa escola filosófica, ele não era ateniense, ele era um fenício de Chipre e não tinha cidadania. Aí, se você quiser ampliar a discussão sobre essa hipótese, você pode pensar na propriedade privada, em posse da terra, né? Ele não era cidadão ateniense, ok? Segunda hipótese, ao contrário de outras escolas de filosofia, como a dos epicuristas, Zenon ele vai escolher ensinar a sua filosofia num espaço público, porque esse espaço público que ele usa tem vista direta para o local central de manifestação da opinião pública, ou seja, a Ágora em Atenas. Ok? Então essa é uma segunda hipótese. Bom, seguindo, o estoicismo floresceu na Grécia com Cleantes de Assos e Crisipo de Solis e foi levado para Roma aproximadamente em 155 a.C. por Diógenes da Babilônia, né? E ali em Roma encontra os seus, digamos assim, continuadores, né? Continuadores dessa filosofia em Sêneca, Epícteto, Marco Aurélio, Lucano, são romanos que vão
escrever, né, dentro desse contexto da filosofia estoica, ok? Bom, a partir da introdução do estoicismo em Roma, a filosofia adquire um caráter mais eclético. Por quê? Porque ela vai receber influências do platonismo, do aristotelismo e também do epicurismo. Então temos algumas fases aí no estoicismo. A primeira é chamada de estoicismo antigo, ou seja, é o inicial, que se desenvolveu lá no século III, na Grécia, com Zenão de Cítio, Cleanto de Assos, Crícipo de Solos, né, Antípatro de Tarso, né, que se preocupava mais com a lógica, a física, a metafísica e a moral. Na segunda fase, chamada de estoicismo médio, o pensamento histórico vai se mesclar com elementos socioculturais romanos. E aí ele é representado por Panécio de Rhodes e também por Posidônio, ok? A terceira fase já é mais o estoicismo chamado de imperial ou neo-estoicismo, que temos aí como representantes Caio Musônio Rufo, Sêneca, ok? Epícteto, Marco Aurélio, que Marco Aurélio, eu não falei isso antes, mas ele foi imperador romano, ok? Bom, dentro dessa fase 3, as obras de Sêneca, Epícteto e Marco Aurélio, né, propagaram o estoicismo no mundo dito ocidental, certo? Essa última época do estoicismo, ou dentro desse período romano, ela é caracterizada pela sua tendência de prática religiosa, ok? Uma prática fortemente acentuada, né, como a gente pode ver nos discursos de alguns deles, tá bom? Alguns autores consideram até a obra de Sêneca, né, as Cartas Morais a Lucílio, como sendo quase que um curso de estoicismo, ok? Bom, então temos uma hipótese em relação à nossa problemática, né? A parte da nossa problemática. Por quê? Flávio Josefo, ele vive no século I, ele está em Roma quando produz a sua obra A Vida, mas na hora de referenciar o estoicismo, ele referencia o estoicismo grego e não romano. Entende? Então a hipótese é a seguinte: embora tivesse acesso à documentação produzida por Sêneca e Epícteto, Flávio Josefo não compara o farisaísmo ao neoestoicismo, provavelmente pelo fato de tais escritos serem contemporâneos à guerra dos judeus contra os romanos, momento em que ele, certo, ainda residia na Judéia, né? Então o neoestoicismo não fez parte da formação sociocultural de Josefo. O estoicismo que fez parte da formação sociocultural de Josefo, né, foi o estoicismo grego, ou digamos assim, helenístico, ok? E não o estoicismo romano, que era muito contemporâneo ao momento que Flávio Josefo está escrevendo a sua obra e basicamente parte, pensando aí em Sêneca, por exemplo, né? Quando ele escreve suas obras, o Josefo ainda está na Judéia, ainda não migrou para Roma, ele não tem contato com esse estoicismo romano. Essa é uma hipótese que eu estou levantando aqui, ok? Então falamos aí sobre uma configuração geral desse estoicismo. Agora vamos para uma configuração específica desse estoicismo, né? Bom, o estoicismo ele se desenvolveu como um sistema integrado pela lógica, pela física e pela ética, articulada por princípios comuns, né? Então é essa ética estoica que teve maior influência no desenvolvimento da tradição filosófica, e alguns pensam até que chegou a influenciar os primórdios do cristianismo. Bom, como bacharel em teologia e professor de história do pensamento cristão, eu não vou nem pensar não, eu digo que influenciou sim, né? Influenciou muito, muitos textos cristãos do século I, né? E também o estilo de vida, a ética cristã é uma ética influenciada pela ética estoica, ok? Mas aí o nosso tema não é cristianismo, o nosso tema é um tipo de judaísmo singular, que é o farisaísmo, tá certo? Mas percebe que já daria para fazer uma outra comparação, né, descritiva aí, né, uma comparação histórico-antropológica entre estoicismo e cristianismo. Mas seguindo aí, né,
a filosofia não visa, diz Epíteto, assegurar qualquer coisa externa ao homem. Isso seria admitir algo que está além de seu próprio objeto. Pois assim como o material do carpinteiro é a madeira e o do estatutário é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa. Se a gente pudesse resumir o discurso filosófico estoico, a gente diria o seguinte, olha, a virtude é o único bem e o caminho para a felicidade. O indivíduo deve negar os sentimentos externos. O prazer é o inimigo do homem sábio. O universo é governado por uma razão universal natural. E é preciso também valorizar a indiferença, a apatheia, ok? Bom, um aspecto fundamental do estoicismo envolve a melhoria da ética do indivíduo, a melhoria do seu bem-estar, da sua moral, porque a virtude consiste em um desejo que está de acordo com a natureza, tá certo? Esse princípio também vai se aplicar ao contexto das relações interpessoais, ok? Citação para você. Liberta-se da raiva, da inveja e do ciúme. Ok? Liberta-se da raiva, da inveja e do ciúme. Fala também sobre você aceitar até mesmo os escravos como iguais aos outros homens, porque todos os homens são igualmente produtos da natureza. Principalmente o neoestoicismo vai defender isso. Então os estoicos ensinavam que as emoções destrutivas resultavam de erros de julgamento, da relação ativa entre determinismo cósmico e liberdade humana. Pensando nisso, né, os estoicos vão apresentar uma filosofia que tem um modo de vida, né, intrínseco a ela, né, e vão pensar que a melhor indicação da filosofia de um indivíduo não é o que a pessoa diz, mas como essa pessoa ela se comporta. Ok? E aí talvez tenha uma configuração comum com o farisaísmo. Ok? Bom, para viver uma boa vida, era preciso entender as regras da ordem natural, uma vez que ensinavam que tudo estava enraizado na natureza. Então, para a ética estoica, era virtuoso manter uma vontade que estivesse de acordo com a natureza. Os estoicos também, eles preconizavam o cultivo da temperança frente à dor e às agruras da vida. Então, veio o sofrimento, veio a dor, você precisa ter temperança, ok? Temperança. E aí no neoestoicismo, estoicos como Sêneca e Epícteto vão enfatizar que a virtude é suficiente para a felicidade. Um sábio, né, virtuoso, ele é imune ao infortúnio. Ok? Claro que existiam estoicos mais radicais, certo? Que diziam que o sábio só poderia ser considerado verdadeiramente livre, né? Se realmente ele fosse virtuoso, ok? E também que todas as corrupções morais eram igualmente perversas, tá certo? Igualmente perversas. Então perceba, falar sobre estoicismo é falar sobre ética, falar sobre essa chamada virtude estoica que está tão presente no discurso filosófico do estoicismo, né? Cleanto uma vez opinou que o homem ímpio é como um cão amarrado a uma carroça, obrigado a ir para onde ela vai. Já um estoico de virtude, por sua vez, alteraria a sua vontade para se adequar ao mundo e permanecer nas palavras de Epíteto: doente e ainda feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e feliz, na desgraça e feliz, assim afirmando um desejo individual completamente autônomo e, ao mesmo tempo, um universo que é um todo rigidamente determinista. Eu não pude deixar de ter contato com essa afirmação e não pensar na filosofia cristã, não é? Está aqui, ó. Exatamente parte dela está aqui, ó. Doente ainda assim feliz, em perigo ainda assim feliz, morrendo ainda assim feliz, no exílio feliz, na desgraça e feliz, né?
uma similaridade para a gente poder ver essa influência. Para você ter uma ideia, tem um texto cristão do século I, atribuído a Tiago, que ele diz que você tem que ter motivo de toda alegria passar por várias provações, tribulações, né? Tem um texto de Pedro dizendo que quando se passa por tribulação, a fé é purificada como o ouro é purificado pelo fogo. Percebe? É bem parecido aí, né? O apóstolo Paulo também falando a mesma coisa, né? Nos seus textos, em diversas oportunidades. Bom, a mente tem a capacidade de julgar. Agora a gente está falando sobre epistemologia, né? A mente tem a capacidade de julgar, aprovar ou rejeitar uma impressão, permitindo que possa ser feita uma distinção entre uma verdadeira representação da realidade de uma falsa. Então, pode usar a mente, pode usar a razão, né? Algumas impressões podem ter um assentimento imediato, enquanto que outras podem apenas atingir diferentes graus de aprovação hesitante, que podem ser chamadas de crenças ou opiniões, né? A palavra doxa, né? É apenas através da razão que podemos atingir uma clara compreensão e convicção. A certeza e o conhecimento verdadeiro, alcançável pelo sábio estoico, podem apenas ser atingidos pela verificação da convicção com a experiência dos pares e pelo julgamento coletivo da humanidade. E aí você está agora o imperador Marco Aurélio, né? Produz para ti próprio uma definição ou descrição da coisa que te é apresentada, de modo a veres de maneira distintiva que tipo de coisa é na sua substância, na sua nudez, na sua completa totalidade, e diz a ti próprio se é o seu nome apropriado e os nomes das coisas de que foi composta e nas quais irá resultar, pois nada é mais produtivo para a elevação da alma, como ser-se capaz de examinar metódica e verdadeiramente cada objeto que te é apresentado na tua vida, e sempre observar as coisas de modo a ver, ao mesmo tempo, que o universo é este, e que tipo de uso tudo nele realiza, e que valor todas as coisas têm em relação ao todo. Ok? Muito bem. Uma característica distintiva desse estoicismo é o seu cosmopolitismo, né? Todas as pessoas dentro desse estoicismo seriam manifestações do espírito universal único e deveriam, de acordo com os filósofos estoicos, em amor fraternal, ajudarem-se uns aos outros de maneira eficaz. Então é o cidadão do mundo, né? É o cidadão universal, digamos assim. Então nos discursos, Epícteto comenta sobre a relação do ser humano com o mundo. Cada ser humano é, primeiro, um cidadão da sua comunidade, mas também é membro da grande cidade dos homens e deuses. Esse sentimento ecoa o de Diógenes de Sinope, que disse: eu não sou nem ateniense, nem contrário, mas um cidadão do mundo. Ok? Bom, os estoicos, eles promoviam a ideia de que as diferenças externas, como status e riqueza, não são importantes nas relações sociais. E aí, principalmente no neoestoicismo, você vai ter Sêneca falando sobre tratar o escravo como um igual, né? Então, em vez dessas diferenças, né, eles advogavam a irmandade da humanidade e a natural igualdade do ser humano. Tá certo? Então, essa fala nos leva diretamente ao que Sêneca diz quando ele afirma: lembra-te com simpatia de que aquele a quem chama de escravo veio da mesma origem, os mesmos céus lhe sorriem e em iguais termos contigo respira, vive e morre. Ok? Isso não quer dizer que ele fosse contra a escravidão, né? Mas a tratar o escravo como gente, né? Como ser, com respeito, esse tipo de coisa. Tá certo? Então, assim, nós vimos nessa construção de comparáveis, né? Nós vimos aí o nosso primeiro elemento de comparação, que é o estoicismo, que emerge lá da obra A Vida de Flávio Josefo. Então falamos sobre a configuração geral e entramos também numa configuração específica. Na configuração geral, nós demos um panorama sobre o estoicismo. Na configuração específica, nós adentramos
no diálogo filosófico dele, né? na ética, na epistemologia, para você poder entender como esses estoicos eles pensavam e atuavam nessa sociedade, ok? Então vamos ao nosso segundo elemento comparativo. O nosso segundo elemento comparativo é o farisaísmo. Então vamos à configuração geral, né, do farisaísmo. Porque nem só o estoicismo emerge da obra de Flávio Josefo, mas também, e principalmente, fundamentalmente, o farisaísmo. Então, como eu disse, as descrições das práticas religiosas dos fariseus, elas podem ser inferidas tanto da obra Vida, quanto de Guerra dos Judeus, que eu nem tinha mencionado ainda, e Antiguidades Judaicas. Benedict Olsen afirma que o farisaísmo se tratava de um movimento popular, que surgiu espontaneamente por volta de 200 a.C., ou seja, é mais ou menos contemporâneo do estoicismo. O estoicismo seria mais antigo, 100 anos antes, ok? Mas é mais ou menos contemporâneo. O que eu estou querendo dizer para você é que tanto o estoicismo quanto o farisaísmo, eles surgem num momento que a gente poderia chamar de helenístico, período helenístico, tá certo? Então, por volta de 200 a.C., com uma reação gradual às tendências helenistas no interior do povo judeu. Olha que coisa interessante isso, né? Percebe? É um movimento que surge dentro de um contexto helenístico, que, segundo Flávio Josefo, sofre influência de uma corrente filosófica helenística, que é o estoicismo, mas, ao mesmo tempo, a intenção do farisaísmo é reagir, né, a essas tendências helenísticas dentro da sociedade judaica. Como é esse negócio de cultura, né? Querendo ou não, ela nos influencia. Querendo ou não, o contato nos altera. Entende? Querendo ou não, a relação sociocultural recíproca, ela é estabelecida. Até mesmo quando eu nego algo. Quando eu nego algo, eu também estou estabelecendo esse contato, né? Essa é a beleza. Por isso que eu gosto de trabalhar com relações socioculturais. Eu acho fascinante, acho maravilhoso trabalhar nas lacunas, né? nas brechas aí. Acho muito legal isso, né? Bom, então o Benedict Olsen vai dizer que esse movimento possui elementos nacionais, políticos, sociais, religiosos, certo? E tinha em sua composição social comerciantes, artesãos, escribas e também sacerdotes. Mas os sacerdotes representavam a minoria dentro desse movimento. Então, uma configuração geral. Vou abrir um parêntese aqui, tá certo? Porque dentro do cristianismo, né, dentro da formação imaginária do discurso cristão, farisaísmo tornou-se sinônimo de hipocrisia. Então se fala em fariseu como hipócrita, certo? Bom, perceba, nem nos próprios textos bíblicos, né, todo fariseu ele é considerado hipócrita, entende? Alguns foram considerados hipócritas, tá certo? Alguns foram oposição a Jesus de Nazaré, outros não, percebe? Então a gente precisa relativizar essa situação, né? Aqui não há essa questão de ser pejorativo, de julgar o farisaísmo ou não julgar, não é essa a proposta, entende? Não é essa a proposta. O fato é que o farisaísmo ele era muito maior, muito mais influente, muito mais intenso do que os textos cristãos eles relatam, tá certo? Então fecha aí o nosso parênteses e vamos para uma configuração específica aí do farisaísmo. Primeiro falando sobre a ética, como nós falamos lá do estoicismo, ok? Então os adeptos do farisaísmo, eles objetivavam despertar o povo judeu para a sua herança religiosa, considerando a Torá como norma para a vida cotidiana. Então você pega a Torá, os princípios da Torá, e você aplica ao cotidiano. Estamos falando de ética, ok? Princípios morais e que vão se converter em ética, numa ética comportamental, né? Por isso os fariseus adaptaram as regulações, ou as regulamentações de pureza utilizadas pelos sacerdotes durante o serviço cultual à vida cotidiana. Isso vai ser fundamentalmente importante no final do século I,
porque o templo vai ser destruído e assim a referência religiosa do templo de Jerusalém não vai existir mais. E o que vai sobrar? O que vai sobrar é um grupo que pegou os princípios da Torá e conseguiu aplicar para o cotidiano e viver isso em outros espaços. Tá certo? Então estou querendo dizer a mesma coisa que Stedman, né, e Wolfram vão afirmar, que o farisaísmo, na realidade, ele está diretamente relacionado à manutenção das práticas religiosas judaicas após a destruição do templo e na base do que a gente vai chamar de movimento rabínico, né? Mas seguindo aí, as regras de comunidade dos fariseus impuseram aos seus adeptos um novo estilo de vida. Para os fariseus, o povo judeu era sagrado, e quanto mais cumprisse as rigorosas determinações de pureza e sacralidade, mais perto ele estaria desse ideal e serviria como modelo para outros povos, tá certo? Bom, como essas regulamentações de pureza e santidade do sacerdócio dificilmente poderiam ser aplicadas ao cotidiano desses judeus comuns, os adeptos do farisaísmo gradativamente foram adotando uma espécie de separatismo religioso. Né? Não era fácil você aplicar essas regras de pureza judaica para o cotidiano, né? O cotidiano impediria você de lidar com isso. Não precisa ir muito longe, não. É claro que vou fazer uma comparação aqui sem pretensão nenhuma, mas você está vivendo aí nesse período de quarentena, você sabe muito bem como é difícil você sair à rua e você manter os mesmos princípios. Vou dar um exemplo aí de higiene, né, para não se contaminar, esse tipo de coisa. Estou fazendo uma comparação aí, talvez meio sem nexo, mas para você entender que uma coisa é você estar num templo, num lugarzinho próprio para aquilo ali, e você participar de todos os ritos, exercitar aqueles princípios ali. Outra coisa é você estar em contato com o mundo areal de gente, com uma série de coisas, né? Então é difícil. Então os fariseus, eles acabaram adotando uma ótica meio que separatista para poder ter essa pureza cerimonial, tá certo? A dificuldade também para cumprir as regras de comunidade dos fariseus fez do farisaísmo um movimento elitista. É isso que diz o Benedict Ozen, certo? Ele vai dizer que o verdadeiro fariseu deveria se desligar das pessoas comuns para preservar a sua santidade, tá certo? É um ponto comum com o estoicismo, não no sentido de preservar a santidade, não, mas no sentido de ser um movimento elitista, ok? Bom, o fariseu era conhecido também no interior das comunidades judaicas como um judeu de grande valor. Olha que coisa, né? O cara é separatista, ele é rígido em determinadas coisas, mas ele é considerado um judeu de grande valor para essa comunidade. Por quê? A dedicação à Torá, o ideal de pureza, trouxe para o adepto farisaísmo prestígio popular, né? E é isso que relata Flávio Josefo. Ele diz assim: eles, no caso os fariseus, granjearam por essa crença tão grande autoridade entre o povo que este segue os seus sentimentos em tudo o que se refere ao culto de Deus e às orações solenes que lhes são feitas. Assim, cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude, de sua maneira de viver e de seus discursos. Percebe? Bom, gradativamente o separatismo dos fariseus resultou na organização de comunidades fechadas, nas quais seria possível cumprir essas regras de pureza e santidade e ainda debater essas regulamentações da Torá. No início, essas comunidades, né, no início dessas comunidades, os fariseus elaboravam novas regulamentações para lidar com as situações do cotidiano daquelas pessoas que desejavam cumprir a Torá na sua interesse. Então eles criavam regras, e muitas regras, interpretações sobre a Torá que tinham para alguns, né, o mesmo peso da Torá. Aí no Evangelho você vê essa discussão aí que é bem clara, né? Quando o discurso lá do Evangelho narra um diálogo de Jesus com um fariseu e Jesus pergunta para ele o que está escrito na lei e como você interpreta, ou seja, o que está escrito na Torá e como você interpreta, para você ver que tem os pesos ali, né? A interpretação, a leitura farisaica
da Torá, certo? Joséfo diz: a maneira de viver dos fariseus não é fácil nem cheia de delícias, é simples. Eles se apegam obstinadamente ao que se convencem que deve abraçar. Honram de tal modo os velhos que não ousam nem mesmo contradizê-los. Atribuem ao destino tudo o que acontece, sem, todavia, tirar do homem o poder de consentir. De sorte que, sendo tudo feito por ordem de Deus, depende, no entanto, da nossa vontade entregarmos-nos à virtude ou ao vício. Olha aí, olha um ponto de conexão com o estoicismo, né? Depende da nossa vontade entregarmos-nos à virtude ou ao vício, ok? Bom, com o passar do tempo, essas comunidades, né, farisaicas tornaram-se verdadeiras escolas, cujo centro espiritual era sempre um famoso intérprete da lei. Esse foi o caso, por exemplo, de Hillel, Shammai, Gamaliel, Yohanan ben Zakkai, o Rabi Akiba, dentre outros intérpretes da Torá que foram fundamentais para o desenvolvimento do judaísmo rabínico. Sobre o status político desses fariseus. Os fariseus funcionavam como um grupo de interesse político que tinha seus próprios objetivos para a sociedade. E aí Anthony Saldarini, ele vai ressaltar que eles se enganjavam em atividades políticas, né, embora não fossem os líderes das comunidades judaicas, né? Eles se enganjavam, quer fosse pela posição que eles tinham no grupo, ou pelas relações de parentesco, certo? E também porque alguns líderes fariseus acabavam se integrando ao grupo de dirigentes locais, mas não era a maioria. Geralmente os fariseus não eram integrados a esses grupos. Essa influência política era mais indireta do que direta, né? Anthony Saldarini, ele vai descrever os fariseus como um grupo literato, organizado, que buscava constantemente prestígio junto aos governantes, né? Ele vai situar os fariseus entre os servidores, né? Ou seja, entre aqueles que exerciam funções administrativas, burocráticas e militares na sociedade judaica, ok? Então os fariseus, eles dependiam do grupo de dirigentes locais para manter o status dele nessa sociedade judaica, né, que desde o período asmoneu, né, até a destruição do Templo de Jerusalém, viu eles sendo envolvidos em disputas políticas, né? Não somente eles, mas a sociedade está envolvida aí em disputas políticas. Sobre o modo de vida dos fariseus, vamos lá. Eles eram sociáveis e cultivavam relações harmoniosas no interior das comunidades. Adotavam uma vida simples, já falei sobre isso. Eram obstinados naquilo que acreditavam. Honravam de tal modo os mais velhos que não ousavam nem mesmo contradizê-los. Atribuíam ao destino tudo o que acontecia, sem todavia tirar ao homem o poder de consentir. Entendiam que, apesar de tudo ter sido feito por ordem de Deus, dependia da vontade humana se entregar à virtude ou ao vício. Julgavam que as almas eram imortais, né? Julgadas no outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo suas virtudes ou vícios. Somente a alma dos bons passaria para outro corpo. Entendiam que algumas almas eram eternamente retidas prisioneiras na outra vida, e outras retornavam a esta. Os maus, segundo ele, sofriam tormentos que durariam para sempre. Então, vimos aí algumas configurações gerais e específicas do farisaísmo, e você percebeu que tem pontos comuns aí realmente com o estoicismo, tá certo? Então a nossa análise comparativa descritiva, ou análise comparativa, a nossa comparação histórico-antropológica permitiu a gente poder ver isso, né? Infelizmente eu não tenho como mostrar para vocês aqui uma tabela que coloque lado a lado, né, esses pontos aí, ok? Mas uma próxima oportunidade pode ser que a gente faça isso, certo? Então vamos a Joséfo, porque Joséfo é um cara controverso, gente. É muito controverso, né? Eu já falei sobre essa questão da controvérsia, né? Ao mesmo tempo que ele é um Kohen, né, um sacerdote, ele também é adepto do farisaísmo, que na ótica dele é parecido com os gregos, né? Mas é um movimento que surge para combater, para reagir ao processo de helenização da Judéia, ok? Mas perceba,
ele é controverso. Vamos a algumas controvérsias para concluir aqui já a nossa fala. Ainda que Flávio Josefo tenha passado 3 anos no deserto como discípulo de Bani e retornado para a cidade aos 19 anos para aderir ao farisaísmo, Anthony Saldarini entende que os escritos de Josefo, suas ações e interpretações da Torá, não refletem a relação do historiador hebreu com o farisaísmo. Certo? Ele vai dialogar com Shei J.D., né? Cohen, e afirmar que, ao se identificar em sua obra a vida como fariseu, Flávio Josefo está intencionalmente construindo a imagem de um sujeito locutor que não perdeu o vínculo com o povo judeu. E Josefo, segundo ele, utiliza mecanismos de antecipação para interagir com os sujeitos interlocutores e dar credibilidade ao seu discurso, né? Shai Cohen, então, entende que a ideologia e a objetividade do discurso de Josefo comprometem a confiabilidade de suas informações sobre sua adesão ao farisaísmo. Segundo ele, o fato de Flávio Josefo frequentemente se referir a si mesmo apenas como sacerdote ou líder comunitário fortalece a hipótese de que o envolvimento do historiador hebreu com o farisaísmo foi apenas superficial. Ok? Temos mais autores, né? Ao analisar a personalidade e a credibilidade das narrativas de Flávio Josefo, Uriel Rapaport ressalta que as obras, a vida e guerra dos judeus estão expostas a muitas distorções, pois nelas Josefo construiu seus relatos sobre várias pressões. E aí ele cita o desejo de impressionar os romanos, a necessidade de exaltar os Flávios, de construir uma identidade judaica positiva para os gentios e ainda se defender das acusações de rebeldia em relação à religião judaica e à traição do povo judeu. Então ele vai dizer que existe uma diferença entre o Flávio Josefo indivíduo e o Josefo que emerge de suas escolhas narrativas. No caso, o farisaísmo para ele seria uma escolha narrativa. E provavelmente a associação do farisaísmo com o estoicismo também seria uma escolha narrativa, porque o estoicismo era muito popular nessa elite romana que Flávio Josefo ele transitava. Ok? Ada Lebel afirma que Josefo realmente aderiu ao farisaísmo porque os fariseus eram o grupo mais numeroso, com maior influência política, competência exegética e com maior acessibilidade para a população. Controvérsias, né? Controvérsias. Mas independentemente dessas controvérsias sobre o discurso de Josefo, o fato é que a sua narrativa nos impulsiona para a construção de comparáveis entre o farisaísmo e o estoicismo e nos leva a conhecer a sua formação judaico-helenística, suas escolhas discursivas, microconfigurações gerais e específicas da sociedade helenística e judaica, isso em busca de aproximações e distanciamentos. O que tem que ficar claro aqui também é que a sociedade judaica ela passa por um período que ficou conhecido como judaico-helenístico. E esse período judaico-helenístico ele gerou o farisaísmo, né, e posteriormente gerou as pessoas que participaram da formação sociocultural de Flávio Josefo enquanto indivíduo. Tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Eu espero que eu tenha dado pontapé inicial aí para essa discussão, que para mim ela é cara e carece de muito aprofundamento, mas foi só um parêntese que eu abri aqui dentro do meu objeto de pesquisa para poder falar sobre esse diálogo, no caso aí, entre história antiga, filosofia antiga, com uma proposta de abordagem teórico-metodológica que proporcione um diálogo interdisciplinar entre história e antropologia, tá bom? Um abraço para vocês aí, e se tiverem perguntas, comentários, debates, estou aberto aí, é só você
acionar e comentar aí, fazer perguntas. Na medida do possível a gente vai tentando responder, tá bom? Forte abraço.